Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa última palestra do nosso ciclo de palestra Autismo e Psicanálise, realizado pelo IPEP, aqui em Campinas, e hoje com a presença ilustre, da nossa querida Cláudia Mascarenhas. Vou brevemente apresentar a Cláudia. A Cláudia, ela tem o pós-doc acontecendo, Cláudia, nesse momento pela Universidade Federal da Bahia. Ela é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Filosofia pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e a graduação foi feita também na Universidade Federal da Bahia. A Cláudia, ela é fundadora do Instituto Viva Infância e também já participou do PREO. Cláudia, é isso mesmo? Em relação ao autismo, especificamente, eu também participei da construção de linha de cuidados para a RAPS, que foi no Ministério da Dilma, e foi um trabalho durante um ano, e a gente construiu esse documento, que eu acho um documento muito interessante, enfim, no Brasil todo, tinham pessoas do Brasil todo, movimentos da sociedade civil, associações de pais, técnicos do Ministério, e nós que trabalhávamos com autismo. Então, foi isso também a gente fez. Também fui uma das criadoras do MPASP, no movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, que iniciamos para fazer uma certa resistência à retirada da psicanálise como uma das formas possíveis de cuidado à pessoa com autismo. Então, o que eu ia dizer é que depois desses 30 anos de clínica, e mais de 30 anos, e que inclui aí também o autismo, ou a pessoa com autismo, muita coisa mudou para mim, e ainda bem, porque eu fui modificando a minha forma de não só pensar o autismo, como mundialmente, há 30 anos atrás, se pensava também completamente diferente o que era o autismo, mas também a minha forma de trabalhar e a minha inserção numa espécie de advocacy pelos direitos das crianças e também pelos direitos, consequentemente, das crianças com autismo, que é a minha clínica com autismo, é muito mais fortemente ligada à infância. Apesar de já ter atendido, enfim, autistas maiores e adolescentes, até um ou outro adulto, mas é muito mais, comparece de muito mais, de modo muito mais intenso com a infância. E então, eu acho que esse percurso de movimentação política também influenciou a minha clínica, A forma como eu fui também escutando os próprios autistas nos seus movimentos sociais, nas suas reivindicações por eles próprios, isso também foi me influenciando, ainda bem, na minha forma de atender. Então, não só houve uma modificação na minha forma de atendimento, na minha clínica, pelo meu próprio percurso com a psicanálise, e com os atendimentos em si, mas também de modo proposital, inclusive, fui me deixando influenciar pelo que os próprios autistas, adultos e até adolescentes falam e falavam sobre a sua participação no mundo, a sua participação nas suas relações com a vida, e com os outros. E isso foi muito importante para a minha clínica atual. Eu acho que, na clínica, uma das principais questões
que afetaram a minha clínica foi que eu acho que, no início, eu trabalhava muito mais numa relação, digamos, mais direta e mais única, posso dizer assim, com a criança com autismo, a criança autista e sua família, né? E isso, à medida que o assunto autismo foi se tornando um assunto da ordem do dia, e outras abordagens que trabalhavam com autismo e outras inserções políticas também foram entrando no jogo, um grande trabalho com essas famílias foi sendo também um diálogo ou uma tentativa de entender a pressão que muitas vezes essas famílias sofriam em relação o melhor modo, digamos, a melhor solução para o filho delas. Não sei se estou me fazendo claro, mas hoje em dia eu atendo menos, né? Estou cada dia atendendo menos crianças autistas e agora praticamente atendo crianças muito pequenas, onde há uma dúvida sobre esse diagnóstico, e é aí que atualmente eu me sinto mais confortável. Você comentou um assunto, eu acho que um aspecto interessante, você disse que teve uma mudança acerca da maneira como você percebia o autismo e hoje percebe, né? Não sei se você poderia falar conosco acerca desse Sim. ponto que eu considerei importante. Sim, eu acho que uma grande mudança para mim, né, foi realmente poder pensar o que eu considerava, né, como formação do eu, como constituição subjetiva, né, era muito num determinado formato, possivelmente eurocêntrico, e muito mais eurocêntrico, que eu acho que uma certa visão da psicanálise é tributária, né? E também muito num parâmetro não autístico para olhar isso, né? Então, uma das grandes mudanças que eu tive foi com os próprios pacientes me ensinando que existiam outras formas de se subjetivar na relação com o outro, né, que não era necessariamente a que eu estava acostumada, né. Eu vou dizer um exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre trago, né, porque foi, assim, onde eu vi concretamente isso, né, assistindo uma palestra de um autista chamado Gabriel, ele é francês e ele é pós-doc em matemática. E ele foi no congresso de psicanálise, né, da CIPA, que eu também participo da CIPA, né, Coordenação Internacional das Pessoas, dos psicanalistas e psicoterapeutas que trabalham com autismo e outros profissionais. Eu fui vice-presidente internacional da CIPA aqui no Brasil. Então, assistindo o Gabriel, ele falou o seguinte: os psicanalistas, todos que apresentavam seus casos, falavam do faz de conta, do jogo, né, com a criança, e como ela estava começando a entrar no faz de conta, como isso era importante para o percurso dessa criança, em termos da sua subjetivação, posso dizer assim, da formação do eu, da constituição do sujeito, na relação com o outro, né, da furada da bolha autística. E ele disse de modo muito claro: eu não preciso faz de conta para isso. Eu não precisei de nada disso. Aliás, eu acho um porre isso que vocês estão falando. Para mim, isso não significa nada. Eu não tive faz de conta, eu não brinquei de bonequinho, de panelinha, de nada disso. E não preciso disso.
Então, assim, o que realmente, a partir até também de alguns estudos, eu fui vendo isso, para mim foi uma revolução necessária, que decididamente precisamos tirar da nossa cabeça que existe só uma forma, né, de encontro com o outro e de se subjetivar e de se tornar sujeito no mundo, de se tornar e de constituir, mesmo com o mais rigor que a gente tem ao sujeito do inconsciente, não se trata disso, realmente. Então, assim, o que se tem, o que eu posso dizer assim, a questão cognitiva, no sentido de como ter o conhecimento como um objeto pulsional, né? Isso é alguma coisa que pode ajudar muito na clínica e provocar em nós essa necessária reviravolta de que só tenhamos uma forma na relação com a criança de fazer a nossa clínica, que é provocá-la para que ela entre no jogo simbólico, para que ela entre, digamos assim, na relação com o outro, compartilhando de uma determinada maneira que é a nossa, o brincar, o faz de conta, enfim, não necessariamente se trata disso, né? Então, assim, a gente escreveu um artigo sobre isso, que saiu numa das revistas Preô, eu, Graziela Crespin e Jacques Sarradet, né? Nós três escrevemos um artigo que era justamente sobre a via cognitiva. Não existe só a via pulsional na relação na forma de se constituir com o outro, não existe somente a via pulsional, mas a via cognitiva é também uma das possibilidades, inclusive eu quero achar outras, inclusive eu quero encontrar outras. Então, assim, para mim, que eu penso um pouquinho até diferente de Graziella e Sarradet, tomar o conhecimento, tomar a cognição como um possível objeto na relação com o outro, né? Então, quando você lê num livro, por exemplo, aquele Abra Seus Olhos, ou enfim, né, que ele está contando a história, né, que esse rapaz está contando a história de quando ele era pequeno, e que, quando ele era adolescente, as pessoas perguntavam, como está você? E ele dizia, 2 mais 2 são 4, e 6 e 4, enfim, e ele descrevia a equação que estava acontecendo na cabeça dele, né? O que ele está dizendo, depois ele conseguiu pensar que ele precisava decorar, que ele precisava responder igual aos outros, que era, ele entendeu isso. Entende? Então, assim, o conhecimento dele, foi a cognição, ele entendeu, né, que quando uma pessoa perguntasse como vai você, a outra respondia tudo bem. Não é porque ele estava dizendo dele que estava tudo bem, não era esse caminho que ele precisou fazer inteiro. Ele pensou, não, é assim, ó, quando uma pessoa diz assim, eu digo assim, tá bom. Agora eu entendi. Então, assim, isso é muito diferente da gente ficar fazendo um trabalho unicamente pela via de que, quando ele respondesse tudo bem, era porque ele estava falando do estado de ser dele, era porque ele estava numa identificação ao outro, enfim. Não, ele pode compartilhar dessa forma. Ok, vou dizer tudo bem. Não sei, é muito sutil, mas isso faz uma diferença na clínica enorme, enorme, né? Então, assim, essa foi uma grande virada para mim, né, de que
o conhecimento e a cognição pode ser uma via de subjetivação também. Eu estou falando subjetivação, assim, para ser um pouco mais ampla, né? Assim, e que se trata de psicanálise. Isso, né? Se trata dessa psicanálise que precisa estar atenta e escutar e ler, né? O que realmente se passa na singularidade ali daquele encontro analítico. Então, eu acho que essa foi a primeira virada para mim, né? Assim, grande virada, né? Isso. A outra questão é que, e que aí algumas críticas à psicanálise podem ter lugar, né? É que qualquer pessoa, né, que vá para um analista, ou com uma criança que seja levada para um analista, é preciso que o analista acompanhe de que incômodo se trata, de que chateação está ali em jogo, qual é a chateação que está em jogo, e que essa pessoa possa falar ou mostrar isso, né? Então, isso é uma coisa importante, porque eu acho que, diferente de outras abordagens, a psicanálise precisa decididamente explicitar suas razões em dizer que ela não está ali para curar autismo, né? Que ela está ali para acompanhar, ajudar, né? Uma travessia do sofrimento, que pode ter sofrimento, sim, e pode também não ter. Então, assim, qual é o incômodo? Uma criança me falou outro dia, eu não gosto de vir aqui, mas tem uma coisa, por que eu não gosto de vir aqui? Porque para mim é muito difícil conversar. E aqui eu fico conversando. Então é muito difícil. Eu perguntei para ela, mas você quer que eu te ajude nessa dificuldade? Nessa dificuldade que você está dizendo aí, que é difícil conversar? De que modo a gente pode encontrar um caminho para que isso não seja tão, tão, tão difícil para você? E daí, ninguém vai ali para... Não seria... Não é ético, não é terapêutico, não é nada. É preconceituoso, eu poderia dizer, qualquer abordagem que pretenda curar autismo. Tá? Assim, então, essa foi uma mudança que eu acredito que todas as pessoas que atendem a autismo há muito tempo, né, como eu, têm em mente que essa é uma grande mudança, né? Mas isso é psicanálise pura. Isso é psicanálise pura, né? Assim, além de todas as questões sobre o que é a tradução de cura, de tratamento, disso, daquilo, mesmo tratamento, mesmo a condição de tratamento é uma condição a ser questionada, né? Assim, a psicanálise é uma prática, digamos, de uma prática, um exercício para que a pessoa ali possa, a criança, inclusive, possa avançar um pouco mais no que ela traz de incômodo e de chateação da vida dela. Para todas as crianças, autistas ou não, eu pergunto, tem alguma coisa que está chateando? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Tem alguma coisa que não está bacana para você? É com isso que eu vou trabalhar. Esse é o ponto de partida. Eu nunca ouvi, assim, as famílias podem falar de um outro lugar, mas do próprio paciente ali, né? Mesmo adultos que chegaram, nunca ninguém me disse, eu quero me livrar do autismo. Nunca ninguém me disse isso. Nunca.
Ô, Cláudia, e você traz uma questão interessante quando você fala o autismo hoje está na ordem, né, na ordem do dia. A gente vê aí pela questão crescente do número de diagnósticos, a gente pode até usar a expressão, chamar diagnósticos abusivos, né, nesse sentido, mas nós vemos também como a psicanálise ela vem pensando em instrumentos e outras formas, sejam de detecção precoce ou de acompanhamento e intervenção, como o próprio ID, né, entre outros instrumentos. Eu queria saber como você pensa, né, vamos chamar essa aparelhagem toda que a psicanálise vem criando acerca dessa intervenção e desse acompanhamento com as crianças e com os bebês em risco. Sim, eu vou responder isso, Alex, eu realmente vou responder isso. Eu queria só que a gente guardasse e que você pudesse, por favor, me lembrar do percurso importante dentro da clínica com a criança, dessas que chegam ainda bem pequenininhas, e que eu acho que é interessante que eu possa falar disso, né, da clínica propriamente dita, não ficar só falando dessa parte que eu acho que é a parte que hoje em dia, por isso que isso tem, eu acho que cansado algumas pessoas que atendem autismo ao mesmo tempo, porque essa parte do entorno, posso dizer assim, do que se tornou o autismo um objeto mesmo, do capitalismo, né, um objeto, um produto, posso dizer assim, isso tem cansado demais. Mas o que eu penso sobre... Eu comecei a atender bebês um pouquinho antes até de atender autista, né? Então, quando os autistas começaram a chegar para mim, era porque eu já atendia crianças e já atendia bebês. Eu acho que isso faz uma diferença no seu percurso, faz uma diferença em termos de mirada mais na busca de uma patologia ou não, né? Eu atendia bebês que chegavam, atendia crianças que chegavam, enfim, e no meio delas começou a virem os autistas, justamente que eu atendia bebês, e começou realmente a ter essa ideia de que o autismo, a ideia em si, né, de que o autismo é, digamos assim, uma afecção que começa a se manifestar muito precocemente, né, e por isso, se ela começa a se manifestar precocemente, ele pode ser atendido também, né, quando as suas manifestações de dificuldade começam a aparecer. Essa é uma ideia legítima, essa é uma ideia que para toda e qualquer criança, né, se uma criança de 9 meses não consegue dormir, né, ela não dorme, não come, né, ela pode ser atendida nesse momento, né, ela é atendida nesse momento. Então, a questão que começou a ser refinada em relação a isso era que tipo de sinais poderiam estar mais sutis, né, em relação a indicar para a gente que ali já poderia ter uma dificuldade, né? E com o próprio desenvolvimento, posso dizer assim, psicomotor, enfim, com todos os aspectos do desenvolvimento na criança se fazendo ou acontecendo, essas dificuldades, elas, digamos, estariam se acirrando, né? Se endurecendo ali, né? Posso dizer assim, até cristalizando algumas dessas dificuldades. Então, essa é uma ideia legítima, né? Essa é uma ideia legítima que as famílias já falam dessas dificuldades, já traziam essas dificuldades, e normalmente o que acontecia era que os profissionais não tinham isso como uma dificuldade no seu radar, né? Isso é legítimo. Então, as famílias, antes dos profissionais, já achavam que tinha alguma coisa diferente naquela criança, né? Que na hora que dava de mamar, parecia que a mãe não estava nem ali, parecia para a mãe sentia isso. A mãe sentia que tinha alguma coisa.
os pais precisavam, falavam para a gente que eles precisavam fazer muito esforço para que sentisse que o filho estava ali junto deles, né? Eles ficavam com essa sensação de que tinha alguma coisa estranha. Então, os pais já estavam falando ali de um incômodo, de uma dificuldade, Então, é legítimo que fossem atendidos ali. Né? Isso é da clínica. Isso é da clínica. Como a dificuldade de sono, de alimentação, as dificuldades psicossomáticas, né? Tudo isso que já pode aparecer no primeiro ano de vida. Tudo isso pode aparecer no primeiro ano de vida. Aliás, quando eu comecei a atender bebês, a riqueza da semiologia, do tipo de dificuldade que aparecia nos bebês, era muito interessante. Hoje em dia só tem 2 sinais. É muito empobrecido isso. E tem a ver com isso que você está falando, né? Assim, a gente tem no ambulatório do bebê, a gente recebe, então, bebês no primeiro e segundo ano de vida, atualmente, quase que 90% desses bebês que chegam com uma preocupação explícita ou implícita sobre hipóteses de o famoso risco de autismo. Aí sim há uma questão. Isso aí não é mais da legitimidade de uma família que está encontrando dificuldades em relação ao seu filho e busca uma ajuda por essa dificuldade. Ou então, que são profissionais que estão sensíveis, né, às dificuldades que uma criança pode ter. Não se trata disso. Né? Eu acho que a gente começou, houve uma infeliz colaboração, né, de modo geral, da ideia de tornar o autismo um produto de venda de curso, um produto de vendas de saber, enfim. E é por isso que eu digo que eu estou, de um certo tempo para cá, quase que encerrando a minha ideia de falar especificamente de autismo. Eu quero colocar as crianças que chegam com autismo absolutamente na clínica com criança como qualquer outra, sem que isso seja um destaque, sem que isso seja uma questão a se diferenciar pela palavra autismo propriamente dita. Não sei se eu estou me deixando fazer, não sei se eu estou me fazendo clara, evidente, não sei se eu estou me tornando, se eu estou sendo evidente suficiente para que isso possa ser entendido, que não é uma recusa em relação ao tema, à existência do autismo, ou das crianças autistas, mas é sim que essas possam estar num curso, por exemplo, de psicanálise com criança, num curso de diversas formas de manejo com a clínica com criança, né? Eu acho que, fiquei pensando que só assim a gente conseguiria fazer frente, né, nessa minha escolha proposital da corrente contra-hegemônica, de um pensamento mais contra-hegemônico, porque não acho que ajuda muito. Então, quase 90% das crianças que chegam, dos bebês que chegam no Instituto Viva Infância, vêm com essa ideia de explícita ou implícita de que há um risco de autismo. Né? São os bebês que passam por follow-ups e maternidades, enfim, e que chegam com isso. Há aí um problema, sim, porque sendo feito dessa forma, né, não tem como os pais não começarem a olhar esse bebê buscando esses sinais que foram ditos para eles como sinais de risco de autismo. Primeiro, é preciso problematizar o que é essa ideia de risco, né? Os próprios autistas que participam dos movimentos dos direitos das pessoas autistas politizados, eles vão, com toda razão, fazer uma crítica muito contundente sobre o que a gente está chamando que é um risco.
ser autista, né? O que há de risco num autista, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante da gente escutar, né? E a outra questão, bom, não daria tempo de eu desenvolver o que eu fiz realmente uma imersão, né? Por isso que o meu pós-doutorado é na saúde coletiva, eu fiz uma imersão na problematização do que é essa definição de risco, do que é vulnerabilidade, do que é um estar atento, né, a um acompanhamento de saúde pública que qualquer criança precisa ter, né, e por isso a caderneta da criança é o nosso instrumento, talvez um dos melhores do mundo, não precisa de outro. Pactuamos isso no Ministério da Saúde, mas, infelizmente, nossos colegas que estavam nessa reunião fizeram ouvidos mouros, ou seja, que estavam nessa reunião, continuam trazendo a ideia de que a política pública seria feita com a aplicação de um instrumento. Isso não é política pública. Isso não é política pública. Política pública é uma linha de cuidado, é um amplo pensar sobre aquele tema e de que modo a gente pode, em termos públicos e do Iapoque ao Chuí, acompanhar famílias e dar o suporte que elas precisam. Essa é a função de uma política pública. Assim, não é colocar uma lei que vai obrigar todos os profissionais a aplicarem um protocolo. Isso não é política pública. E alguém pode me dizer assim, Cláudia, mas isso pode fazer parte de uma política pública? Eu vou dizer, não pode fazer parte de uma política pública. Porque a aplicação de protocolo não pode fazer parte de uma política pública. É muito diferente a caderneta da criança ser de domínio público e estar distribuída para todos os profissionais do Brasil, igualmente, do Iapoque ao Chuí, e que ali, num encontro único do profissional com aquela família, a caderneta da criança seja um fio condutor para acompanhar, para ajudar essa família e esse profissional a acompanharem uma criança que pode estar apresentando dificuldades. E na caderneta da criança já tem um capítulo que eu participei, um capítulo sobre autismo, um capítulo sobre síndrome de Down, um capítulo sobre a criança que tem dificuldades no desenvolvimento, um capítulo sobre a criança com dificuldade na amamentação, enfim, ela é absolutamente completa. Foi isso que nós pactuamos. Não pactuamos sair de lá e começar a vender protocolo nas prefeituras. Não pactuamos isso. Pactuamos que a caderneta da criança é o nosso maior instrumento. É o nosso instrumento, inclusive, dos mais avançados do mundo. Ele é avançado não só porque ele se modifica de tempos em tempos, existiram, acho que, 7 revisões da caderneta da criança. Ele é mais avançado porque ele coloca o paciente, ele coloca a família como um agente ativo no questionamento ao profissional. O saber pode estar do lado da família. A gente sabe na psicanálise que o saber inconsciente está do lado da família. Mas o conhecimento que essas famílias precisam ter, inclusive para questionar o profissional, está ali. Tem um lado da caderneta que é da família e um lado que é do profissional. Em igual equidade, posso dizer assim. Né? É muito diferente de um protocolo que há um conhecimento da psicanálise nas entrelinhas e que ninguém entende muito bem o que é, e que as famílias estão ali apenas como objeto, posso dizer assim, objeto para digamos, para essa aplicação do protocolo. Eu digo que me fazem essa pergunta porque já sabem a minha posição mesmo. Ontem me fizeram a mesma pergunta. Eu vou dizer, está me cutucando com vara curta. Está me cutucando com vara curta. Porque eu acho que isso não é política pública,
E não ajuda a clínica. Não ajuda a clínica. Eu não acho que isso ajuda na clínica. Para mim, a clínica, como é que é essa clínica, então, Cláudia? Para mim, essa clínica, nesse encontro único com uma criança, que você vai colocar a pergunta, independentemente se há uma resposta imediata ou não, essa resposta pode vir um tempão depois, que você vai instaurar o setting com a pergunta, o que está chateando você? Para um bebê, eu pergunto isso, porque essa é a instauração do setting com uma criança. O que está chateando você? Seus pais te trouxeram aqui, a escola te mandou aqui, o pediatra disse que era para você vir aqui. O que realmente está chateando você? Se uma criança não fala, ela não vai me responder pela fala. E é por isso que há outras formas de mostração, né, que a criança dá para a gente na clínica e que ela vai estar falando disso, né? Mas ela só vai estar ali, né, porque há um incômodo da família, há uma preocupação, há um sofrimento, né? Não porque ela é autista. Eu realmente preciso me posicionar claramente sobre isso, não é? Assim, e eu sei que eu estou aberta a discutir com os meus colegas, caso isso seja uma ideia, sobre que um atendimento ele não vai ser feito apenas porque a criança é autista. Um atendimento psicanalítico, que é diferente da terapeuta ocupacional, que é diferente do psicopedagogo, que é diferente da fonoaudióloga, que são atendimentos importantíssimos para uma criança que esteja com dificuldades específicas em cada área dessa, né? A psicanálise tem uma diferença aí, né? Porque a dificuldade, ela não vai aparecer a priori, como para essas ajudas específicas. Um atendimento a uma criança autista é muito interessante que tenha outros profissionais que possam ajudar nessas áreas específicas, caso realmente aquilo seja uma dificuldade. Não é um protocolo, chegou a criança autista, então ela tem que ter fono-TO e psico. Todas as crianças autistas têm que ter isso. Como assim todas as crianças têm que ter isso? Tem crianças que são absolutamente hábeis, né? Numa questão, vai mandar para TO para quê? Vai mandar para fono para quê? Né? Assim, vai mandar para psicóloga para quê? Não tem nada, a família está caminhando bem, está conseguindo manejar bem as coisas, né? Não tem pode ser sim, quem disse que só por ser autista eles estão cheios de problemas e cheios de questões, precisando de um psicanalista? Quem falou isso? Da onde que a gente tirou essa ideia? Então, é preciso que essas crianças cheguem e o que eu digo para as famílias é o seguinte, né? Quando há uma dúvida diagnóstica, né? O que eu digo é o seguinte, eu proponho que aqui eu possa conhecer seu filho e que ele possa se mostrar também para mim aqui, junto com vocês, e a gente tenha um primeiro tempo que é conhecer ele. Eu preciso conhecer ele, né? Ele vai me mostrar, vocês vão conversar, vão falar, eu faço muitos atendimentos conjuntos, né, que é com os pais e essas crianças pequenininhas juntas, né, e daí a gente vai realmente, como dizia Freud, arrumando as malas. A partir do momento que a criança entra realmente posso dizer assim, no compartilhar dessa pesquisa, porque inicialmente ela pode estar um pouco fora disso, né? A criança autista, ela pode estar um pouco fora, mesmo que eu instaure o setting com ela fazendo essas perguntas, mas ela inicialmente pode estar fora, ela pode estar circulando na sala, ela pode estar indo e voltando, né, ali, mas há um momento onde ela entra
nesse compartilhar da pesquisa sobre o que está incomodando ela, né? E ela mostra isso, ela vai mostrar isso. Ela nos interrompe, ela faz alguma coisa que vai... Esse é um momento, para mim, onde eu preciso, então, começar um trabalho diretamente com ela, né? Eu acho que esse é muito delicado, é uma clínica da delicadeza também, assim como a clínica com o bebê. Então, a partir desse momento com ela, né, há aí uma jornada muito interessante que eu chamo de um percurso para que ela me deixe, né, para que ela permita que eu entre na bolha dela, né? Então, isso aí digamos assim, uma jornada, uma travessia muito interessante, muito rica, e que a criança fica absolutamente interessada. Ela fica absolutamente interessada nisso, né? E toda a ideia, né, de fazer com que alguma... depois que eu sou permitida entrar nessa bolha, né, de fazer com que uma repetição se instaure, né, em pequenos fragmentos de interação, que uma repetição se instaure para que, num determinado momento, isso possa não comparecer mais, e ela, então, possa começar a enfrentar essa ideia de que ela tem que fazer esse grande esforço para continuar essa interação que estava muito prazerosa para ela, né, que estava muito prazerosa. Então, a partir desse momento que eu digo, como Freud dizia, o analista começa a fazer parte, né, do pensamento do paciente, a partir desse momento que o analista aí começa a fazer parte, né, do pensamento, posso dizer assim, dessa criança autista, e ela então já sabe e quer muito, né, a parceria do analista para que ela então continue inventando aquele tipo de interação que começou a ser feita ali muito incipientemente, posso dizer assim, de modo muito incipiente. De modo geral, essas crianças, se elas chegam muito fechadas, se elas chegam já, como eu digo assim, numa bolha, né, ao momento onde essa bolha começa a ficar porosa e começa a ser, digamos assim, começa a se tornar um momento de muita delicadeza, é um momento onde podem acontecer algumas atuações, é um momento onde as famílias também ficam muito sensíveis, porque elas estão vendo que a criança está se dirigindo a elas, está pedindo a elas, está querendo, ele está conseguindo manifestar o seu querer do encontro, né? Então, é um momento muito delicado, onde, de modo geral, podem acontecer atuações até das famílias, né? A angústia pode aumentar, porque há a abertura dessa possibilidade da saída da bolha autística, né, para essas crianças. Então, é um momento onde a gente precisa escutar mais os pais, precisa incluir mais eles no atendimento. Eu sempre trabalho muito junto com a família, né? E a partir daí, bom, saindo desse fechamento muito importante, que algumas podem ter, outras não, né? Há um percurso muito interessante sobre essas experimentações que a criança vai fazer já com essa possibilidade de mostrar o seu interesse pelo outro, porque elas têm muito interesse pelo outro, é de uma sensibilidade extrema. O que acontece com essas crianças tem uma sensibilidade absolutamente extrema, né? Então, elas podem começar a experimentar, né? Mostrar
o seu interesse pelo outro, mostrar que realmente estão ali participando e querendo um acolhimento e uma resposta para isso, né? E são muitos os detalhes desses momentos, mas, assim, eu tenho uma experiência clínica que eu acompanho algumas crianças que chegaram com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e foram até 10, 11, 12. No momento que, quase na maior parte dos casos, elas podem interromper algum tempo, elas podem, digamos, fazer outras coisas que podem ser mais interessantes, irem para outros profissionais, ou, enfim, começar a fazer outras coisas que interessem mais a elas, enfim, de uma certa maneira, mesmo que seja um percurso mais curto que esse, é preciso que um analista ele fica como uma referência muito importante para essa família, muito importante. E isso é uma coisa que eu também gostaria de falar pela responsabilidade que a gente tem aí de mais do que nunca, né? De mais do que nunca ser abstinente em relação ao poder que pode acontecer numa relação de tanta confiança que essas famílias têm, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante. Eu não sei, Alex, se eu falei muita coisa, mas se eu respondi aquela questão que ainda me faz, talvez, não ir no ponto certo, né? Porque eu fico preocupada com algumas coisas. Não, achei importantíssimo os destaques que você fez e a reflexão que você trouxe, porque são questões muito, muito atuais, né? São questões que têm atravessado aí a clínica e, inclusive, a ética dentro do campo da psicanálise. Então, eu queria só finalizar, Cláudia, e aí você me deixou muito à vontade em estar pensando essa questão a partir da sua fala, e fique à vontade em responder também com relação à questão dos avanços e retrocessos, né, das políticas públicas hoje, pensando na questão do autismo. O que nós temos enfrentado no Brasil nesse campo? E talvez essa seja a última questão para a gente finalizar, antes de nos despedirmos aqui dos nossos telespectadores. Como você tem enxergado isso? Olha, quando a linha de cuidados para pessoa com autismo, suas famílias, na RAPS, foi lançada, né, ali foi um momento extremamente fértil. Foi 1 ano de trabalho com um grupo importante, grande, digo importante no sentido de grande, né, onde durante 1 ano essas pessoas se reuniram 1 a 2 vezes por mês, gratuitamente, posso dizer a vocês, gratuitamente, certo? Iam no ministério e passavam o dia inteiro lá para escrever isso, né, para pensar, junto com as associações de peso do Brasil, junto com os técnicos do ministério e nós, fazendo parte desse grupo de técnicos, posso dizer assim, específicos sobre autismo. Então, era um momento muito fértil, onde a proposta inicial, inclusive, da linha de cuidados, era uma linha de cuidados que iria fazer uma interseção entre a coordenação da pessoa com deficiência e a coordenação de saúde mental, o que seria, na época, um avanço mundial. Por que um avanço mundial? Porque estava mundialmente se migrando o autismo da saúde mental para a pessoa com deficiência, mundialmente, para as reabilitações, né? E isso é um outro campo aí seria uma outra conversa que a gente poderia ter, né? O que estava fazendo com que houvesse essa migração desse assunto do autismo saindo da saúde mental para as reeducações e reabilitações, que seria do campo da pessoa com deficiência, né, da coordenação da pessoa com deficiência. Então, a gente aqui estava conseguindo uma coisa inédita,
eu participava da CIPA, né, que é a sede central na França, eles estavam acompanhando com muita alegria, com muito esse avanço que a gente estava fazendo aqui, dessa interseção, de trabalharmos numa negociação, de interseção, de todo mundo junto, olhando para o mesmo lado, que era como fazer uma política pública que realmente beneficiasse as pessoas com autismo e suas famílias. E se precisasse de dispositivos da pessoa com deficiência, usaria esses dispositivos. Se precisasse de dispositivos da pessoa na área da saúde mental, usaria esses dispositivos. Inclusive, a gente fez uma intersetorialidade na construção, participou a coordenação da saúde da criança, participou a caderneta da criança, participou, enfim, eram várias coordenações que estavam compondo o Ministério da Saúde. Eles iam lá, falavam das suas demandas específicas em relação ao autismo, e a gente incluía isso na caderneta, na linha de cuidado. Depois que essa linha de cuidado ficou pronta, ela passou um mês em consulta pública. E eu sou testemunha que nós abrimos todas as correspondências, respondemos todas, consideramos todas as sugestões na linha de cuidados. Contribuições do IAPOC ao Chuí foram feitas. E atentamente, uma a uma, a gente discutiu e a gente incorporou o que era, digamos, de um pacto social possível, né? Sugestões sobre tratamentos doidos, a gente não botou, claro, né? Assim, mas o que tinha também, a gente leu, discutiu, não é que não conseguiu, leu, discutiu, mas aquilo ali não podia fazer parte de uma política pública, porque é preciso pensar que uma política pública, isso eu aprendi só fazendo, eu não sabia disso antes também, um psicanalista não sabe disso. Uma política pública é preciso ser pensada da diversidade do Brasil, das diversas infâncias, das diversas condições socioeconômicas. Isso é que precisa. O SUS é para todos, o SUS é para o milionário, e o SUS é para aquele que não tem o que comer. Essa é a nossa política pública maravilhosa que a gente tem, né? A questão não estava numa concepção de política pública incrível, avançada, como a gente tinha, né? Como a gente tinha, né? E funcionava, mas é preciso tempo. Foi um ano para construir a linha de cuidados, né? Foi um mês para consulta pública, e aí começou o impeachment de Dilma. Nós conseguimos, inclusive, fazer com o ministro Alexandre Padilha, né, ligado ao ministro, a gente conseguiu montar um grupo, que eram essas pessoas que faziam parte, um grupo de monitoramento da implantação dessas políticas para o autismo. Era uma coisa muito bacana, né? E que depois do impeachment, infelizmente, o Brasil começou a entrar em termos de política pública, inclusive, especificamente política pública para o autismo, na era das trevas. O que a gente estava de mais avançado, na concepção mais avançada, como eu disse para vocês, mundialmente avançada, a gente entrou na era das trevas. O que é essa era das trevas? Bom, nenhum monitoramento de implantação de política pública, isso acabou. Linha de cuidados e um outro documento que foi feito na coordenação da pessoa com deficiência, isso não se efetivou, não foi absolutamente tudo esquecido, destruído. Se você for fuçar lá, tem talvez no site do Ministério, mas nem a caderneta da criança está sendo distribuída realmente como precisa ser, né? Então, assim, eu acho que a gente está há 5 anos, né? Mais especificamente 4 anos, numa expressa destruição de tudo que é público e de tudo que é para todos, né? Construindo a ideia de uma política para alguns, né? Uma política para alguns.
E eu acho isso uma catástrofe para um país, uma catástrofe, né? Então, em termos de política para o autismo, só tive a gente teve uma luta enorme, outro grupo também que eu participo, da Coalizão pela Inclusão, né, frente da Coalizão Brasil, né, a gente tem uma luta, tivemos alguns ganhos, inclusive com muito sacrifício, de uma luta para que toda a educação inclusiva não fosse completamente devastada, né? Porque não é só o homeschooling que está em jogo, né? Não é só a educação domiciliar, nem sei como é que chama isso, esse treco aí que inventaram, não é só a educação familiar que está em jogo, mas é a destruição de toda uma política mundial de inclusão, né? De educação inclusiva. O Brasil é signatário de políticas mundiais, estabelecidos pactos mundiais para isso. Tudo isso há uma intenção e tentativas concretas de destruição de cada ponto desse, de cada aspecto desse. Eu acho que as famílias, muitas associações têm lutado contra isso, tem um movimento enorme, e elas são fortes, são muito fortes, né? Então, acho que só não destruiu completamente em 2 anos, porque há ainda uma resistência dessas associações de familiares que são muito fortes em termos políticos, em termos de reivindicação. Acho que só não acabou completamente ainda por causa disso. Bom, gostaria de agradecer aos internautas por ter nos acompanhado até aqui. Gostaria de agradecer a Cláudia Mascarenhas, pelo aceite do convite, por trazer as contribuições que trouxe aqui, e dizer que ficamos até a próxima, né? Muito obrigado, viu, Cláudia? Eu que agradeço, espero que possa ajudar em alguma coisa nesse percurso relativamente longo, né, em relação ao autismo. Tá bom? Obrigada mesmo a vocês. E para você que nos acompanhou até aqui, no final do vídeo, saiba que as conversas, as reflexões junto com a professora, psicanalista e pesquisadora Cláudia Mascarenhas se desdobraram. Por isso nós fizemos um segundo vídeo e eu convido você a assistir junto conosco.